Fala rapaziada, tudo certo? A informação desta terça-feira é de que o Internacional acertou a contratação de Lucas Alário. Bora para mais um vídeo, torcedor colorado, que eu vou te contar tudo sobre esse atleta, principalmente quem é e como ele atua. Eu sou Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. O Alário é um centroavante de 31 anos, argentino, revelado nas categorias de base do Colón. Ele vinha fazendo um bom campeonato argentino no Colón em 2015. Apesar de ter marcado apenas 3 gols naquele período, ele vinha fazendo boas atuações, quando atraiu o interesse do River Plate. Ele chegou no River em julho de 2015, na reta final de Copa Libertadores, Campeonato Argentino e também Copa Sul-Americana, e chegou principalmente para suprir uma eventual saída de Theo Gutiérrez, que é um atacante colombiano que disputou a Copa de 2014 aqui no Brasil e que era titular do River naquele momento. Marcelo Gallardo tinha bastante confiança no atleta, só que o próprio Gallardo dava como certo a saída do Theo para a próxima temporada. O Corinthians, inclusive, naquele período tinha demonstrado interesse na contratação do jogador e ele acabou saindo para o Sporting de Portugal. Então o Gallardo e o River, sabendo dessa eventual saída, que depois se concretizou, foi atrás do Alário para suprir essa ausência do atacante colombiano. E o Alário logo de cara teve que ser titular da equipe ao lado do Rodrigo Mora, que é um centroavante atacante de beirada, né? Uruguaio, que tinha bastante prestígio no River, e em muitos momentos Alário e o Mora fizeram a dupla de ataque daquele time do Marcelo Gallardo. E o Alário, cara, logo de cara deu um retorno principalmente na Libertadores. Como ele chegou nessa reta final, ele só disputou os 2 jogos da semifinal e os 2 jogos da final, contra Guarani do Paraguai e contra Tigres do México. Na semifinal, ao todo, foram 2 assistências e 1 gol. E na final, contra o Tigres, ele marcou no jogo de volta, né, no segundo jogo, inclusive fez o gol de cabeça que ele fez, né, foi para abrir o placar na vitória do River e no título dessa Copa Libertadores. E foi realmente onde ele apareceu, né, pro continente sul-americano. O Alário fez parte daquele time que depois mostrou que tinha muitas boas peças, né? O próprio zagueiro Mercado, que está no Internacional, o zagueiro Maidana, goleiro Baroveiro, lateral esquerdo Vandione, Craneviter, Carlos Sanches, que jogou aqui no Santos, no futebol brasileiro, o Mora já citei, o Piscolite, o Pity Martinez começando a sua carreira, o Pons, enfim. Era muito bom time e foi se concretizar realmente após esse título da Copa Libertadores. E aí o Alário permaneceu na equipe, né? Foi cada vez se consolidando mais no time do Gallardo. O Gallardo fez cada vez mais elogios a esse centroavante. Ele ficou até 2017. Além dessa Copa Libertadores, ele foi bicampeão da Copa da Argentina e também da Recopa Argentina. Ao todo, o Alário marcou 41 gols e deu 12 assistências em 82 partidas pelo River. Chegou inclusive até a seleção argentina. E na metade de 2017 ele foi vendido ao Bayer Leverkusen da Alemanha após ter feito a sua melhor temporada da carreira em gols marcados. Tinha acabado de marcar 17 gols em 2017. E ele foi sendo peça importante, logo de cara foi titular, né, recebendo bastante oportunidades. Na segunda temporada, apesar de ter ficado mais jogos no banco de reservas, também tinha muitas oportunidades e muitos jogos nos 11 iniciais. Em 2019, inclusive, ele foi peça importante, ajudou bastante o Leverkusen a chegar na final da Copa da Alemanha. Ele fez gol em praticamente quase todas as fases do mata-mata, mas em 2020, principalmente com a chegada do centroavante tcheco Patrik Schick, ele acabou perdendo bastante espaço lá na equipe do Leverkusen. Passou a ser realmente um reserva, em alguns momentos nem entrando nas partidas, nem recebendo oportunidades,
viveu esse momento complicado por lá. Foi quando ele foi vendido ao Frankfurt em 2022. Por lá, tanto ele quanto o Borré, um atacante que está emprestado ao Werder Bremen e também interessa ao Internacional, foram reserva de Kolo Muani, um atacante francês que logo de cara explodiu lá no Frankfurt, lá no campeonato alemão, que hoje está no Paris Saint-Germain, aquele mesmo, daquele lance icônico da defesa do Dibu Martínez na final da Copa do Mundo de 2022, aí já na prorrogação, né? E o Alário, cara, realmente teve essa dificuldade para atuar, principalmente pelo Kolo Muani. Quando o Muani saiu para o Paris Saint-Germain, havia uma certa expectativa de ele assumir a titularidade. Só que ele teve uma lesão muito grave no joelho em abril desse ano. E ele não atuou mais desde então. A sua última partida como jogador profissional de futebol foi no dia 15 de abril. Então, já que no Leverkusen, nos últimos anos, nas últimas temporadas, ele viveu um momento complicado, principalmente com a reserva, no Frankfurt o seu principal problema foi físico. E na atual temporada europeia, né, que é de 2023 até 2024, do meio de 23 até o meio de 24, obviamente ele não atuou, né, sendo que a sua lesão foi dia 15 de abril, ele faz parte ainda da temporada passada, né. Mas o Alário, cara, por característica, é um centroavante de área, mas apesar de gostar de atuar dentro da área, não é um centroavante paradão, tá? É um centroavante móvel, que sabe cair pelos dois lados. O mapa de calor do atleta exemplifica bastante isso. É um jogador que tem uma virtude física muito grande quando saudável, né? É um jogador de imposição física, de contato, de jogo aéreo, tem essa bola aérea ofensiva muito forte, né? É um jogador também de duelo, né? Que gosta realmente de vencer duelos. E assim, os números, enquanto o Alário esteve saudável, são bons, cara, principalmente na Bundesliga, principalmente no campeonato alemão. Os dados mostram que das 52 partidas que ele teve como titular até 2022, né, principalmente no Leverkusen, até quando ele esteve saudável, ele teve participações diretas em gols em 46, cara. Então mostra que realmente, apesar de na última temporada dele pelo Leverkusen ter sido reserva a maior parte, no Frankfurt, no início, a mesma coisa, né? Foi um jogador que realmente, quando teve minutos, quando teve oportunidades, foi lá e correspondeu. Aqui no continente sul-americano, ele jogou muito no River Plate, cara. Era muito adorado por parte dos torcedores, inclusive o River queria o retorno do jogador, não aconteceu. O Inter já acertou a compra dele, resta apenas os exames médicos. E o principal ponto, né, que dessa discussão não é a qualidade do Alário. Todo mundo sabe da qualidade que ele tem. Todo mundo sabe do prestígio que ele tem, não só aqui no continente sul-americano, mas também lá na Alemanha, né? Foi um jogador que teve uma passagem boa, principalmente no início do Leverkusen, né? Mas o principal ponto que a gente tem que discutir é a questão física do atleta. Por quê? Ele tá muito tempo sem atuar, cara, desde abril. E isso é um período muito longo. E desde então, ele não entrou em campo, né? Após a sua lesão no joelho, grave, passou por cirurgia, muito tempo fora, ele não entrou mais em campo. Então nós não temos como fazer uma avaliação do atleta. Pô, se ele tivesse entrado 2, 3, 4, 5, 10, 15 partidas, a gente fala, opa, tá alguma coisa diferente, ou voltou a mesma coisa, voltou bem, ou voltou mal, ou, enfim, a gente consegue fazer uma avaliação. Mas como o atleta não entrou mais em campo, eu não consigo garantir para o torcedor, ninguém consegue garantir para o torcedor, a não ser os exames médicos, né, e a não ser o próprio jogador, se ele vai ter ou não sequela da lesão que ele teve, né. Então é complicado a gente fazer esse debate. Agora, se o jogador vier bem, cara, se não tiver nenhum problema com a sua questão física, com a questão da sua lesão, com a questão do seu joelho, eu acho que tem tudo para ajudar e para ajudar muito, cara. Muita gente deve estar falando, né? Mas, porra, Vini, o Inter já tem o Ener Valencia, agora tá contratando o Alário, que é o Borré, 3 centroavantes de ponta, 3 centroavantes com passagens pela seleção, inclusive 2 sendo convocados, né? O Borré e o Ener Valencia. O ponto é justamente esse, cara. No ano que vem, 2024, vai ter Copa América. E o Inter
tem bastante jogador que constantemente é convocado, né? O Rocher, o Arangues, o próprio Valência, o próprio Depena pode ser convocado, né? E agora, por exemplo, a possível vinda do Borré, com certeza ele vai ser convocado para a seleção colombiana. Se eu citei aí 5 peças fundamentais da equipe, e na Copa América não adianta, você vai ser desfalcado por esses jogadores. Então, mesmo que o Inter tenha 3 centroavantes de ponta, caso a vinda do Borré também se concretize, 2 realmente vão atuar, ou um só, cara. Né, por causa desse período na Copa América que vai ter, né? Então, assim, é uma contratação que faz sentido, principalmente por conta dessa questão da data FIFA, das seleções, mas também pensando no modelo de jogo do técnico Eduardo Cudê, né? Porque todo mundo sabe que o Cudê gosta de atuar com 2 centroavantes enfiados. Na temporada do ano passado, de 2023, ele teve que fazer um ajuste, principalmente pelo momento que o Alan Patrick vinha vivendo, e aí ele atuou com 2 caras de beirada, né? Com o Maurício e com o Wanderson. Mas eu imagino, né, principalmente analisando o interesse do Inter em Borré e em Alário, que ele vá voltar a utilizar um sistema com 2 atacantes bem enfiados. E aí acho que pode haver uma mudança do sistema no meio campo, talvez trazendo 4 caras para o meio de campo, tirando um desses pontos, talvez o Maurício ou o Wanderson, apesar de 2 grandes jogadores, mas as contratações imagino que sejam pensando para isso. E faz total sentido você ter 3 centroavantes de muita qualidade para essa função, sendo que 2 vão ser titulares, imaginando esse cenário. Se o Alário estiver bem, vai ajudar e vai ajudar muito, cara. Tem qualidade para ser titular, independente do Borré vir ou não. Imagino que se o Borré vier, acho que o Borré e o Valência saem um pouco na frente, mas se o Borré não vier, acho que o Alário tem possíveis condições de ser o titular ao lado do centroavante equatoriano. Mas enfim, se tiver legal, é muito boa a contratação, muito bom jogador. Concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.